Hoje, 29 de maio de 2024. O assunto de hoje é um pouco triste. Nós vamos refletir sobre o último escândalo envolvendo cidadanias reconhecidas administrativamente na Itália. Desde o início da semana, nós estamos com os holofotes ligados sobre a cidade de Villarica, na província italiana de Nápoles. Ali a polícia descobriu outro foco de procedimentos irregulares na obtenção do reconhecimento da cidadania italiana, envolvendo algumas figuras ilustres, como um jogador de futebol, Bruno Duarte da Silva, e o conhecido artista brasileiro Rodrigo Faro. Os denunciados foram expostos publicamente pela RAI, a estatal italiana de rádio e televisão, que inclusive vamos ver agora como é que foi noticiado esse fato. Un'operazione della Polizia Metropolitana di Napoli scattata questa mattina all'alba, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Procuratore Troncone aggiunto Cesare Sirignano ha sgominato una vasta rete di corruzione nel comune di Villarica. Sono tutti accusati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e al falso in atto pubblico. In carcere gli imprenditori brasiliani Silmara Fabotti e Flavio Iogui detenevano in casa moneta virtuale, bitcoin e attività finanziarie illegali. Ai domiciliari il maresciallo capo dei vigili urbani Antonio Amato, 3 funzionari e dipendenti dell'ufficio anagrafe nell'abitazione di uno di loro, sequestrati 80.000 euro in contanti, Rolex e Hublot. L'associazione criminale provvedeva a far ottenere la residenza e poi la cittadinanza italiana fittizia a VIP brasiliani, tra cui il calciatore Bruno Duarte da Silva, attaccante del club portoghese Farense, i notissimi presentatori della TV nazionale brasiliana Rodrigo Alcazar Farò e sua moglie Viel Farò e alcuni imprenditori di gioielli di San Paolo del Brasile che si muovevano per lucrosi traffici in tutta Europa. Iogui, secondo le indagini, si metteva materialmente al computer nell'ufficio anagrafe e con la complicità dei dipendenti faceva partire le pratiche. Poi il maresciallo dei vigili urbani attestava la presenza sul territorio dei richiedenti mai venuti in vita loro a Villarica e ne confermava lo svolgimento di un'attività lavorativa utile alla cittadinanza e al rilascio del passaporto italiano. Certo è che è interessante capire come mai proprio a Villarica ci fosse questo straordinario numero di personaggi famosi senza mai esserci venuti. Estão conosco nesta chiacchiera a advogada Luciana Laspro. Olá, boa noite. A conselheira do Comites de São Paulo e presidente do MAI no Brasil. O empresário Daniel Pavarin, também conselheiro de São Paulo e apaixonado por genealogia e também participante do MAI. O advogado Luiz Scarpelli, que atua na Itália há 10 anos já no setor de cidadania e, coincidentemente, ele está no Brasil, exatamente chegou, parece, essa madrugada, ontem, não sei. E também o empresário da cidadania italiana, Fábio Fazoli, presidente do Comitê de Minas Gerais, que teve um contratempo, não pôde chegar em tempo e deverá, se superar o problema que ele enfrentou, entrar na sequência. Nós vamos começar ouvindo o advogado o Scarpelli. E para ele eu faço a seguinte observação. Scarpelli, a italianidade do Brasil está em xeque? Boa noite a todos, boa noite, Peron, boa noite, doutora Luciana Laspro, minha colega de profissão, boa noite, doutor Daniel Pavarin, não sei se também é advogado, mas se for, é uma honra também, se não for, uma honra igual, né? É um prazer estar aqui hoje. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença, né, e cumprimentar todos os seus ouvintes, todos os seus assinantes e apoiadores da revista INSIEME, que é o melhor canal e o maior hoje de comunicação para os ítalo-descendentes, fazendo um trabalho de utilidade pública precioso para a nossa comunidade, né? Nós precisamos muito de informação fidedigna de qualidade e você, Peron, tem brilhado aí ao trazer para todo mundo, né, informações fidedignas em debates de alto nível aqui na revista INSIEME. Quero pedir a todo mundo que está assistindo, que ainda dá tempo de convidar aí amigos e parentes e conhecidos, pegar o link, copiar e colar e distribuir aí nas redes sociais,
em grupos de WhatsApp, Facebook, né? E não deixe de dar o like, porque o logaritmo apoia isso, né? E aí passa a ser indicada essa live para todo mundo aí do mundo da cidadania italiana. Dito isso, eu fico muito à vontade, Peron, de fazer e participar dessa chiacchiera, né? Por ser um avocato italiano, legalmente registrado na Ordem dos Advogados de Firenze, e por ter sido um avocato inscrito exatamente na Ordem dos Advogados de Nápoles Norte, onde tramita essa investigação, né, na Procuradoria da República, na Itália. Há muitos anos, você conhece minha trajetória, eu venho denunciando essas coisas da cidadania italiana. Parei por um tempo, porque não é difícil não é fácil você combater ghosts, né? Pessoas que atuam nas redes sociais com nomes falsos, perfis falsos e fotos falsas, né? E, infelizmente, os antecedentes ainda procuram esses métodos nada ortodoxos, né? Nada ortodoxos para reconhecer a cidadania italiana e, vira e mexe, explode um escândalo como esse. Dessa vez, tivemos mais repercussão, porque estão envolvidos jogadores de futebol e artistas, né? Pessoas do show business aí brasileiro e até estrangeiro. E aí vai dar muita repercussão. Isso estourou em todos os veículos de imprensa. Bem, para não monopolizar e ser breve, eu quero dizer uma coisa que é importante de cara. A via administrativa presencial na Itália, ela não é um crime. Ela pode ser feita dentro da lei, desde que você alugue uma casa no seu nome, resida de verdade, registre um contrato de aluguel nas finanças, né, e venha morar de verdade e fazer uma imersão para recuperar as origens da sua família. O que é crime na Itália? Falsidade ideológica. É fingir que mora onde você não mora, onde você não reside, né? A gente sabe muito bem o escândalo dos coiotes da cidadania, que colocam centenas de milhares, centenas de pessoas, somando todo mundo aí, milhares, em residências, onde as pessoas, na verdade, nunca residiram. A polícia vai, visita, acha a pessoa um dia, no outro dia a assessoria pede mais a residência por mais 3, volta lá, aquela pessoa do dia anterior já não estava mais na casa, e assim sucessivamente, como acontecia no Ospedaleto Lodigiano, que residiam em poucas casas 1.200 brasileiros, mais que a população da cidade. Esse escândalo é antigo. Infelizmente, as pessoas buscam, em grupos de Facebook, informação sobre a cidadania italiana, nessa rede de pesca, e ali elas são cooptadas e captadas, né, com ofertas de cidadania italiana fácil, para poder conseguir a cidadania vapt-vupt do dia para a noite. Como a gente falou na última chiacchiera, a cidadania italiana não é uma caramela que se acquista em tabacaio, né? É um procedimento muito sério, complexo, que demanda muita seriedade e cumprimento do ordenamento jurídico italiano. Bem, o que é dimora habitual? O que é residência verdadeira na Itália? O que é isso? Residir na Itália não é como no Brasil. Você precisa comunicar ao comune, abrir um procedimento administrativo de pedido de residência. O comune pede à polícia municipal para visitar a sua residência, confirmar que você reside onde você reside, e daí se deflagra um procedimento de residência com controle policial. Isso para qualquer brasileiro, qualquer nacionalidade, seja até um italiano que nasceu e reside na Itália há 70 anos. A polícia visita quando pede a residência ou mudança de residência. Essa é a primeira questão, que residir não é fingir que reside. Residir é fazer o supermercado, ir na farmácia, ter o filho na escola, ter uma vida social. Os vizinhos te conhecem, as cidades italianas são muito pequenas, né? E a pessoa é conhecida ali pelos vizinhos, amigos, e faz um círculo social de amizade na cidade. Muitos desses escândalos acontecem porque, depois que a polícia faz uma investigação na Itália, a Procuradoria da República, descobre-se que a pessoa nunca residiu de verdade. Às vezes ficam 1, 2 dias num apartamento e vão embora. Ou, às vezes, nunca chegam sequer a pisar na Itália, o que é ainda mais grave. Então, importante que todos saibam que pode fazer o processo administrativo desde que resida de verdade. O que é o conceito de residência na Itália? Dimora habituale. Você viver em um lugar tempo suficiente para que fique constatado que você realmente reside naquele lugar. Uma semana na Itália não é residência,
Um mês numa casa na Itália não é residência, né? Antigamente se fazia esses processos com 45 dias. Depois dos escândalos, os comunes, alguns começaram a exigir 6 meses de fazer controles contínuos. Depois passou até algumas cidades a 1 ano de controle policial. Claro que os bons pagam pelos pecadores, né? Muita gente que veio morar de verdade está tendo o processo dificultado por conta desses escândalos que sempre estouram por aí. Isso é importante todo mundo saber. O que é a residência? É residir de verdade, numa casa de verdade. Pode residir com carta de hospitalitar? Pode. Cessione de fabricato? Pode. Pode residir também com contrato de comodato de aluguel? Pode. E pode residir com contrato de aluguel oneroso, que você registra nas finanças? Pode. Mas tem de residir. E não pode ser 50 numa casa de 30 metros quadrados. 70 numa casa de 50 metros quadrados, como os assessores vão registrando pessoas. Não entra e sai num giro de negócios milionário, a polícia, uma hora desconfia, vai lá e fala como que podem residir aqui 60 pessoas nesse apartamento de 30 metros quadrados, um monolocale. Começa a investigação, cai tudo, né? O caso em tela, eu não tive acesso ao processo, eu não sei o que está acontecendo dentro disso, né, dessa indade, né? Na Itália nós temos a lei de privacy, né? Só os procuradores e advogados das partes e o Ministério Público têm acesso aos autos, mas uma coisa é fato, que todo mundo tem que saber. Quando você vem fazer um processo administrativo na Itália de cidadania, não é o assessor que fez o processo. Não é o assessor, é a pessoa. O procedimento administrativo é deflagrado em nome do cliente. Os formulários são assinados pelo cliente. É o cliente que pede a residência no comune. Se ele contratou uma assessoria, quem quer que seja, que fez algum esquema errado ou orientou a fazer um esquema errado, isso não omite, não libera a pessoa, né, de qualquer eventual ato ilícito. Eu não posso dizer, em lugar nenhum do mundo, que eu não posso ser penalizado criminalmente por um ato ilícito, dizer que eu fui mal orientado. Se você vai começar a vida no país, você tem que buscar o conhecimento do ordenamento jurídico. No meu entendimento é o seguinte: contratou um assessor que te enganou e te induziu a erro para você se envolver num crime, processa o assessor criminalmente, mas não vai isentar você de responder por um crime que você cometeu. Repito, os formulários de pedido de residência nos comunes que são depositados da via administrativa, quem assina é o cliente, não é o assessor. Tá? E não pode ser feito por procuração. Então, não tem essa história de falar eu não sabia, porque isso não isenta de responsabilidade, seja civil, seja criminal. Se você vai começar a vida no país, você tem que buscar informação e atuar e fazer as coisas dentro da lei. Eu vou parar por aqui, para a gente fazer uma chiacchiera bem interativa, né? Respeitando aí o tempo e tudo, para que todo mundo fale e participe, obviamente. Agradeço muito a oportunidade, espero que essa minha introdução ajude, e eu deixo um alerta. Mais de 10 mil brasileiros já tiveram passaporte sequestrado por falsa residência, e o Ministério Público na Itália está abrindo ações criminais contra assessores e também os clientes dos assessores em concurso material em crimes como falsidade ideológica, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Então, muito cuidado quando você vai tratar de cidadania italiana, principalmente nas redes sociais. Obrigado. Obrigado, Scarpelli. Passamos a ouvir agora o doutor Daniel Pavarin. Considerando o seguinte, Pavarin, a notícia fala em sujeitos que não tinham o direito à cidadania italiana. Não se trata apenas da questão de residência ou não. Você tem alguma pesquisa sobre isso, Pavarin? Som. Desculpa. Boa noite a todos. Como o doutor Scarpelli disse aí, infelizmente é uma notícia triste, né? A gente comentou essa semana, quando começou
estourou o escândalo aí, olha, é brasileiro e tal. Eu, assim, fazia aqui uma defesa primeiro aos brasileiros, né? Porque corrupção só existe quando dois participam, tem dos dois lados, né? E, inclusive, pelo que consta aí na notícia, a empresa que foi contratada era de ítalo-brasileiros, então são italianos também, né? E os envolvidos, no caso, no Comune, também são italianos. Então, isso é uma questão de ser humano, né? Coisa errada de ser humano não é de nacionalidade, né? Para fazer coisa errada não precisa ter, qualquer nacionalidade, né? Bom, como a gente não teve acesso a esse processo, que a gente sabe é o que foi divulgado, né? O que foi divulgado foi feito residência ilegal, né? Como o doutor explicou aí, você pode realmente fazer seu processo na Itália, em qualquer comune da Itália, desde que você resida lá. E a residência, lembrando, fazendo uma complementação aí que o doutor disse, não é só para quem vai fazer residência. Isso é um controle da Itália, para ela poder saber o que ela tem que investir em lixo, em saúde, em escola, ela precisa saber quantas pessoas residem verdadeiramente naquele comune. Então, se um cidadão italiano que mora em Milão e quer mudar para Nápoles, ele tem que ir no comune e também fazer o pedido de residência, levar a documentação exigida, o contrato de aluguel ou a escritura do imóvel que ele comprou. E mais um detalhe, que não é tão fácil assim como pensam, que vou alugar uma casa e vou lá, eu tenho aqui o contrato. Para você alugar, para você apresentar um pedido de residência, se o imóvel não for seu, mesmo que você tenha um contrato de locação registrado na agência de Elentrate, você precisa de uma declaração do proprietário do imóvel autorizando você a fazer a residência lá. E eu vou te falar o porquê. Porque existem alguns casos que, antes dessa exigência da declaração, que a pessoa ia lá, fazia a residência, ia embora, não transferia a residência dela e ficava a taxa de lixo, de impostos para o dono do imóvel pagar. Então, hoje, todos os comunes exigem, além do contrato, que o proprietário faça uma declaração autorizando a residência. Bom, dito isso, nós analisamos essa questão quando foi falado que, olha, talvez não tinham direito e tal. Como eu tenho um professor, um mestre muito bom, Daniel Tadoni, né, sou aluno dele, eu adoro genealogia, eu acho que é como se você estivesse lendo um livro, né, fazendo uma pesquisa genealógica, e você consegue ir até aquele momento que aconteceu. Eu resolvi fazer a árvore genealógica do Rodrigo Faro. E, para minha surpresa, o direito dele, eu não posso cravar 100%, mas pelo que demonstra os documentos que eu levantei, veja bem, documentos públicos, tá? Isso está à disposição para qualquer pessoa que queira acessar, é um site de genealogia, onde você pode acessar a qualquer tempo e tá lá as informações, tá? Então, a informação que nós temos é que o Rodrigo Faro, pelo lado paterno, não existe nenhum italiano, nenhum. Existe português, peruano, inglês. Até tem um caso aqui interessante, a árvore genealógica dele é muito interessante. Eu não sei se ele sabe disso. Até ele está convidado, se ele quiser saber mais. Ele tem deixa eu ver, avô, bisavô, um trisavô chamado Manuel Cerqueira, que nasceu em 1798, baiano. Ele foi resolver um problema, porque tem uma carta disponível, foi resolver um problema de um navio negreiro em Londres e casou com uma londrina. Né? E essa Henriqueta, que é filha de Manuel, com a Anne, que é inglesa, nasceu no Peru. Então ele tem direito à cidadania peruana, talvez. Bom, esse é o lado paterno.
Pelo lado materno, então temos italianos, sim, tá? Temos espanhóis, né? Que é o bisavô dele, Francisco Alcazar, que é o sobrenome dele, o nome dele é Rodrigo Alcazar Faro, né? Então esse sobrenome é do bisavô materno, né? E temos duas linhas de italianos, tá? A mãe do bisavô materno, que é Natalina Cardo, nascido no Vêneto, e na província de Veneza. E temos o italiano, que é o trisavô dele, Giuliano Cleto Seganti, que a avó dele leva esse sobrenome, a Benedita Lourdes Seganti, né? Já o avô dele, Durval, que é o pai da mãe dele, leva o sobrenome do espanhol, né? Então temos um espanhol e uma italiana, né? A mãe dele, né, a Vera Lúcia, aí que vem um detalhe. Ela nasceu em 1947. E se você analisar aqui o Dante causa deles, né, tanto do lado do avô paterno e da avó materna, existe um problema. O doutor depois pode explicar melhor, mas a lei, a 555 de 1912, né, ela estabelecia, que é o que rege aqui, né, a cidadania deles aqui, não, perdão, a lei que rege aqui é o Código Civil, né, doutor, é 1965, porque tem o nascimento em 1895 e o nascimento de 1862, né, quando eles nasceram era o Código Civil que valia, né. Nós temos a Constituição, né, da República Federativa da República Italiana, que é, né, Federativa é a República Italiana, onde surgiu 1948, o direito da mulher, em 1948, de passar o sangue para os descendentes. Mas a mãe dele nasceu. Que, na verdade, é o seguinte: o que acontece aqui esse problema? Para mim, chega. É que o pessoal que está ouvindo, eu estou tentando meio que desenhar para o pessoal conseguir entender, né? Porque o Rodrigo Faro, teoricamente, né, ele foi fazer um processo lá em Nápoles, lá na província de Nápoles, no Comune, via administrativa, né? Então, assim, pelo que nós analisamos, pelo que eu analisei aqui, ele não teria direito de fazer um processo via administrativa. Somente judicial, porque a avó dele, que seria a Dante causa dele, não passa esse direito para a mãe dele, porque a mãe dele nasceu em 1947. Por que essa 1947? As mulheres italianas que casassem com estrangeiro adquiriam automaticamente a nacionalidade do marido. Então, a avó dele, a Benedita, que era italiana, ela recebeu isso do pai, né, do avô e do pai. Quando ela casa com o Durval, que não era italiano, ela passa a ser brasileira, ela perde o direito e não transmite isso para a filha que nasceu em 47. Isso assim, isso é básico na lei de cidadania, no consulado, em qualquer oficial da ANAGRAF que analisasse essa linha cronológica aí de tempo aí, ia ver, e a Vera Lúcia, que é a mãe do Rodrigo Faro, não recebeu o direito da cidadania. Ah, mas se ela tivesse nascido dia 1º de janeiro de 48, ela era italiana e podia fazer o processo via administrativa. Por quê? Quando que muda isso? Muda em 1975 só que mudou isso. Mas que a mulher cai adquirir o direito da cidadania do marido, né, era automático, cai em 75 na lei 135 de 19/5/1975. Só que como isso era para beneficiar o cidadão, retroage a 1 de janeiro de 1948, porque é a data que entra em vigor a Constituição. Então, retroagiu. Por isso que muitos falam, lei de 48. Não existe lei de 48. É que a lei de 1975 retroagiu a 1 de janeiro de 48, quando entra em vigor a Constituição italiana. Resumindo, Peron, se todos esses dados que eu tenho aqui
e aparentemente são fidedignos, porque são de fontes confiáveis, né? É lógico que judicialmente teria que se comprovar com documentos, né? Mas é mais uma bomba, digamos assim. Se ele esteve lá presente para fazer um processo administrativo, quando ele não tinha direito a esse processo, aí eu pergunto, o oficial fez vista grossa, passou, eu acredito que possa ter sido isso, ou foi um erro, né? Ou pode ter olhado, não conferiu, não tinha conhecimento, isso é comum acontecer, né? Se o oficial não for exigente, não tiver conhecimento da lei, ele pode se equivocar. Lembrando, o doutor depois, não me alongando, já me alongando muito, depois o doutor pode completar aí, a Luciana também, que um ato administrativo feito de maneira irregular pode ser anulado, declarado nulo a qualquer tempo. Se o cara fez um reconhecimento da sua cidadania há 30 anos atrás e foi um ato administrativo irregular, 30 anos depois ele vai ter a cidadania dele revogada. E aí se falaram até essa semana, mas ele poderia readquirir a cidadania. Não, ele não vai readquirir, porque ele nunca teve. O ato foi nulo, né? Que é o caso, eu acho, dele aí, parece que já foi anulado, né, doutor? Então, bom, basicamente é isso, Peron, é essa informação que eu tenho, mais uma bomba, né? A coisa ficou mais... Muito obrigado, Pavarim, pela sua exposição. É importante essas informações que você traz, inclusive com documentos. Vamos ouvir a doutora Luciana Laspro, então. Eu, para ela, faria uma provocação nos seguintes termos. Falaram, inclusive, aí que já, quando surgem essas notícias na Itália, eles já começam a inventar e florear, não sei se isso é verdade ou não, mas envolve, inclusive, como diz, além de corrupção, porque tem 4 funcionários da prefeitura que estão de arresto domiciliar, né? Estão em casa, né? Prenderam 2, mas 4 funcionários do município estão de prisão doméstica, prisão domiciliar, né? A pergunta que eu faço, a provocação é a seguinte, doutora Luciana. Como é que fica a credibilidade dos ítalo-brasileiros com notícias como essas, que não é a primeira e certamente não vai ser a última? Boa noite a todos. Peron, como você começou, o doutor Luiz e o Pavarim também foram nessa mesma linha, começar pela tristeza de que é a gente passar por isso sempre, né? É lógico que abala a credibilidade dos ítalos brasileiros, mas assim, o que eu acho, como o Pavarim já falou também, o problema não é ser brasileiro, ser italiano ou ser qualquer outra nacionalidade. O problema, na verdade, é a corrupção que está por trás de tudo isso, né? Eu tenho as minhas dúvidas que o Rodrigo Faro soubesse que estava fazendo alguma coisa errada. Vou ser muito sincera, como o doutor Luiz falou, obrigatoriamente ele tinha que estar lá, ele sabe, ele vai responder. Até acho que sim. Mas o problema é as falcatruas e as mentiras que fazem para vender a cidadania. É muito triste ver isso, porque a gente vê muitos assessores corretíssimos que fazem um excelente trabalho, até por conta de filas no consulado, que até elogiando até o nosso consulado aqui, eu acho que os representantes de agora estão tentando andar essa fila, o que eu agradeço, porque ficar parado 10 anos numa fila é uma coisa absurda, eu acho que nada mais natural que a pessoa vá atrás, até porque quer estudar, quer isso, quer aquilo. E não adianta ficar 10 anos esperando, não vai ter mais a validade do que era, né? O problema as pessoas às vezes acham que tudo é muito fácil, e são regras e regrinhas, como o Pavarim explicou. Às vezes um ano, uma data, um dia mais, um dia menos, faz toda a diferença. Então, assim, quem o assessorou, de fato, não assessorou corretamente, né? Não conheço também, quem sou eu para falar de alguém, talvez possa ter se enganado também. Mas o fato a crítica, porque o holofote vem sempre como a gente comentou aqui no começo, o holofote cai sempre matando quando é coisa ruim, né? Principalmente em cima de brasileiros.
tanta gente boa que trabalha fazendo tanta coisa boa, não tem holofote. Basta ser uma personalidade que, na minha opinião, como eu já falei, não creio que ele saiba que ele estava fazendo alguma coisa errada, porque é muito fácil a gente passar para a pessoa, não, é assim, deixa, eu faço. Não duvido que ele tenha dito, não, eu quero rápido, eu posso pagar. Enfim, o que a gente escuta sempre das pessoas. E aí começa aquela história, que não deve ter sido o único também, nem para esses assessores e nem para esse comune, como a gente viu. Agora, por ser famoso, acabou sendo esse escândalo todo, né? São coisas, como o doutor Luiz falou, acontece sempre, toda hora, infelizmente, porque isso mancha, sim, a reputação, nesse caso de brasileiro, mas que manchasse a reputação de outras nacionalidades também. A gente que está aqui escuta sempre que é brasileiro fazendo coisa errada, brasileiro fazendo coisa errada. O que eu sempre prezo é para a verdade, né? Eu acho que, como a gente sabe, a pessoa deveria ter ido lá, deveria ter feito a residência, ela vai morar lá, é ela própria que tem que ir fazer a residência. Então, é por isso que eu falo, eu duvido que ele soubesse de tudo isso. Às vezes é mais fácil você vender o peixe, me paga bastante, que eu te dou uma coisa e aí, sei lá, e aí é esquema aqui, é esquema ali. E é muito triste isso, né? E, então, respondendo a sua pergunta, mancha, assim, é mais uma história para a gente ter que contar. E, infelizmente, Peron, as pessoas do bem, as pessoas que fazem tudo corretamente, acabam pagando. Porque é aquela história, parte Vêneta, que, não, aqui não vamos fazer, porque todo mundo vem para cá, quer ir para os Estados Unidos. Na minha opinião, não importa o que a pessoa quer fazer, é um direito dela. Agora, o problema é como conseguir esse direito, né? Então, assim, é o que eu falo. O Rodrigo Faro, não sei quantos anos ele tem, talvez 50, não sei. Esperou tantos anos, esperar 52 não ia mudar nada para ele, sabe? Então, assim, por que não fazer via judicial, que era o correto? Talvez ele não soubesse dessa via, mas a pessoa que assessorou deveria saber, o próprio comune. Então, assim, como fazer essas coisas erradas é que cada vez, vou ser muito sincera, me surpreende, porque só pode ser por dinheiro, não tem outro motivo. E isso, de fato, me deixa muito triste, mancha, assim, a reputação, não só de brasileiros, como de assessores, que muitos fazem um trabalho muito bom. E, assim, é um problema, sinceramente, eu não acho que vai acabar, não acho que tem a gente que ainda pode correr o risco de ter feito, mas sem nem saber, e de um dia para o outro acaba perdendo a cidadania. Por quê? Nem sei. Aconteceu, achei que tivesse certo e não estava. Então, assim, infelizmente, o doutor Luiz até comentou, tem grupos que ajudam e que fazem coisa errada. Eu vejo muitos grupos que fazem coisas muito boas também, muitas ajudas, entendeu? Eu mesma tenho um grupo que a gente tenta um ajudar o outro todo dia, entendeu? E assim, gratuitamente. A gente faz justamente para as pessoas terem acesso à informação. O que mais falta, na minha opinião, entre os brasileiros é informação. Se as pessoas tiverem acesso à informação, elas não vão se deixar enganar. E é isso que falta por parte de todos, por parte de ministério, por parte de consulado, por parte de todos que têm essas informações. Eu acho que, assim, o nosso trabalho, o MAI Brasília, inclusive, a primeira motivação foi essa, divulgar informação. A parte dos mutirões que a gente faz, divulgar informação. Porque daí ninguém se deixa ser enganado. E se deixar, é que nem o doutor Luiz falou, estava concorrendo igual, sabia, e sim, a informação tinha, mas eu ainda acho que falta informação para as pessoas e é por isso que acontecem essas coisas. Você cai numa armadilha sem nem saber que está caindo, né? E tem muito, viu? Te digo, a gente aqui como patronato recebe muita gente. Eu paguei e a pessoa sumiu. Como assim? Você pagou, você não sabia onde a pessoa estava? Como assim a pessoa sumiu? Mas é isso, é aquela coisa. Aí vem uma história, vai acabar o direito à cidadania. A pessoa corre e faz tudo achando que está fazendo direito. Então, assim, são sustos atrás de sustos. E quem paga sempre é a parte mais fraca, infelizmente, que é a população, às vezes que quer por estudo, que quer por, sei lá, por gostar
da língua, da cultura, a pessoa tem aquele orgulho de ser italiano, porque lembra do avô. Eu vejo muito isso. Então, me entristece mais ainda essas falcatruas que acontecem, né? E holofote sempre porque é uma atriz, é um ator, é uma pessoa famosa. Isso acontece todo dia, infelizmente. Eu também não quero me alongar, até porque você vai, acho que, fazer um próximo giro assim, mas eu acho que é muito importante, Peron, é a sua revista. Eu sempre elogio, eu acho que todo mundo deveria acessar mais e outra, ajudar a revista a continuar cada vez mais, aparecer, divulgar, compartilhar tudo isso, porque é informação, Peron, você passa a informação. E não só essa live de hoje, mas como tantas outras que a revista INSIEME faz, promove. E é isso, divulgando a informação. Te agradeço, Peron, pessoalmente, a sua figura por manter tudo isso. Obrigado, Luciana, doutora Luciana, muito obrigado. Ao passar a palavra para o doutor Scarpelli, eu quero antes fazer uma observação aqui. Devemos ser corretos, né? Também na rede social não é fazer a defesa de ninguém, mesmo porque não é o único que está sendo indigitado aí. Mas o Rodrigo Faro publicou uma nota oficial, que eu acho que, pelo menos quem acompanha, tem conhecimento. Ele declara que em 2021, indicado por um amigo que já havia tirado o seu passaporte italiano, quer dizer, ele confunde cidadania com passaporte, mas tudo bem. Rodrigo Faro deu início ao processo de cidadania italiana para adquirir o passaporte para ele e para sua família. O escritório, ele inclusive dá o nome do escritório de advocacia que o atendeu na Itália. Foi o Diritto di Cittadinanza SRL, que é a sociedade, né, é uma característica das sociedades italianas, né? Rodrigo, através de seus advogados, inclusive ele dá até o link do site deles, né? Rodrigo, através de seus advogados aqui no Brasil, forneceu toda a documentação necessária, comprovou laços com seus descendentes na Itália e o processo foi aprovado e os passaportes foram concedidos, né? Aí ele diz, hoje, na manhã do dia 27 de maio de 2024, Rodrigo, bem como qualquer outro cliente que tenha contratado os serviços do referido escritório, foi pego de surpresa com o suposto envolvimento deles no esquema de corrupção para a obtenção da cidadania italiana e o passaporte italiano. Isso, obviamente, eu estou à busca do Rodrigo, obviamente o canal está aberto para ele, inclusive, explicar tudo isso, porque, na verdade, a gente sabe que essas informações muitas vezes circulam também com algumas intenções que carregam em cima de argumentos políticos, né? Mas eu só queria colocar isso para ser justo, não deixar o outro lado simplesmente sendo, né? Porque temos que ouvir todas as bandas, como se diz. O Scarpelli, por favor, então, aliás, inclusive em cima disso, peço que ele também possa falar. Posso só dar uma parte, Scarpelli, desculpa te cortar, mas você vê que na própria mensagem dele, ele fala, apresentou toda a documentação, e que de fato ele apresentou. A documentação estava lá, ele tem direito à cidadania. Então, assim, ele em si não sabe da lei do nasceu 48, depois, antes, primeiro, 47. Então, é por isso que eu falo, quem o assessorou é que eu acho que deveria dar uma explicação. Eu acho que o Rodrigo Faro, nesse caso, vamos conseguir, Peron, que ele venha até você explicar também, porque, na minha opinião, você vê, não conheço, mas a maneira que ele se explicou aí me parece correta. De fato, ele tinha. O Pavarinho pesquisou e, de fato, ele tinha o direito, né? Então, é isso que eu falo. Às vezes, é a falta de informação. Aliás, a nossa audiência está atenta. Eu também tinha observado isso, me esqueci de observar quando falei. Ele se refere aos ascendentes, chamando-os de descendentes. Quer dizer, bem, isso é apenas mas não é nota oficial. São equívocos, vamos deixar passar. Passaporte seria cidadania, né? Não é o passaporte, foi concedida a cidadania, né? Ok. Essa primeira rodada foi boa, eu vou te pedir para ver se a gente faz 3 rodadas, porque esse assunto é muito empolgante. Nós estamos com impressionante 125 pessoas, 125 famílias, né, online, que vão pegar depois esse link e passar para frente, divulgar, e você está fazendo um grande serviço aqui de utilidade pública hoje, levando conhecimento para as pessoas.
e salvando vidas e biografias, porque as pessoas precisam entender o que é a cidadania italiana, como reconhecer esse direito. É possível reconhecer dentro da lei. Eu não consigo entender por que procurar esquemas se você pode reconhecer dentro da lei. É uma coisa que me impressiona sempre isso. Eu trabalho com a via judicial, todo mundo sabe, né? Sou advogado na Itália, tenho um escritório de advocacia na Itália. Ou seja, eu represento hoje 7 mil pessoas em 32 países, somente com processo judicial. O processo é simples, os juízes têm julgado todas as ações favoráveis, as sentenças sempre saem positivas. Eu mesmo nunca tive uma derrota judicial. Processo tranquilo, nós temos sentença que sai de 26 a 24 meses, como disse a doutora Luciana, 2 anos. Para que buscar uma solução fácil? Eu vou reiterar algumas coisas que eu falei, que é muito importante deixar claro algumas questões. Por quê? Porque a minha missão aqui é salvar vidas, não julgar quem já fez isso ou aquilo. Primeiro, a cidadania italiana pode ser reconhecida de 3 formas. Via administrativa consular, em qualquer consulado da Itália no planeta Terra, seja em qualquer país, no Vietnã. Você mora no Vietnã, tem sangue italiano, vai no consulado, você reconhece seu direito lá no Vietnã. Você mora em Sumatra, Bornéu, quem lembra aquele jogo War, vai lembrar daqueles paizinhos na ilha ali, vai lá em Bornéu, na Oceania, e reconhece a cidadania no consulado da Itália de Bornéu. Então, não é só o Brasil. Primeiro isso. Você pode reconhecer a cidadania italiana de sanguis, se for via administrativa, em qualquer consulado da Itália do planeta Terra. Opção número 2, residir em qualquer um dos 8 mil comuni na Itália, não são 8, são quase 8, residindo de verdade. O que é de verdade? Morar de verdade, lavar a roupa, fazer comida, filho na escola, supermercado, manicure, cabeleireiro, jogar um futebol, academia de ginástica, conhecer os vizinhos e morar. Rodrigo Faro morou na Itália? Não. Não. Porque ele nunca teria condições de morar na Itália sendo apresentador de um programa de televisão em rede nacional todos os dias do ano na televisão brasileira. Então, eu não vou ficar medindo palavras e vou dizer a verdade. Não residiu na Itália. Como não residiu o governador Zema, do meu estado de Minas Gerais, quando estourou o escândalo hospitaleiro do Lodigiano e foi citado o nome dele. Não teria como ele ser governador em Minas e residir na Itália. Não residiu na Itália. Se não residiu na Itália e deflagrou um processo administrativo de residência num comune, no Fitianágrafe, fez uma declaração de falsidade ideológica, crime, porque declarou que morava sem morar, que residia sem residir. Residir na Itália não é um papel qualquer. Existe uma visita da polícia, um controle na casa e existe um controle rígido, até ganha um número de inscrição anagráfica quem reside na Itália. Ponto e basta. Vamos ser claros com isso. Ele sabia? Não sei. Aí é que está. O crime, o ilícito existe. Ele sabia? Não sei. Se eu fosse advogado dele, eu abandonava essa tese do vitimismo, porque no ordenamento jurídico a Procuradoria da República na Itália não vai aceitar de forma alguma a tese. Eu não sabia, me desculpa, porque eu falo só português. Porque ninguém pode ser isento de responsabilidade civil ou criminal dizendo que não conhece o ordenamento jurídico. Senão eu vou morar hoje no Japão, cometo um crime no Japão e vou dizer lá, ó, desculpa, não sabia que isso aí era crime. Então, eu sou inimputável. Isso não existe. Né? Isso tem que ficar claro. Então, o ilícito ocorreu. Se é verdade o que o nobre colega Daniel Pavarin está dizendo, que era uma via materna em 1948, nem poderia ter sido feito no comune, somente pela via judicial. Aí nós entramos em caso grave. Também não vou poupar palavras. É absolutamente impossível um servidor público de Ufficio-Anagrafe, na Itália, fazer uma via materna sem conhecer a lei e errar sem querer o processo administrativo da via materna no comune. Isso é impossível. E remete a várias possibilidades, né, possíveis e subjetivas, e que eu não sei o que aconteceu lá, de corrupção, tráfico de influência, pagamento de propina, porque todo mundo tem que entender uma coisa.
Na Itália, não é que o policial acordou hoje e foi lá e prendeu os assessores e os servidores públicos, não. Eles estão gravando, interceptando a ligação telefônica dessa turma aí há 4, 5 anos, tá? Inclusive, isso aí, o Ospedaleto Lodigiano, eu fui advogado de pessoas, eu entrei no inquérito criminal e analisei tudo dentro. Tinha milhares de horas lá de conversação telefônica registrada, utilizando, inclusive, um sistema que se chama Troy Horse, onde você infiltra dentro dos ambientes sistema de captura de conversa. Então, quando a Procuradoria da República na Itália, expede uma ordem de prisão desse nível, as provas são contundentes de corrupção. Então, assim, esses pontos que eu estou falando agora nessa segunda rodada são muito importantes, porque, óbvio, que ele tem direito de defesa, como todo ser humano tem direito de defesa, mas não significa direito de defesa e argumentação em nota de esclarecimento que vai desaparecer o ilícito, porque só pode fazer processo administrativo na Itália quem é residente, e pela profissão que ele tem, não tem como ele residir na Itália. Porque residir na Itália não é ter um endereço onde você coloca um pouco de roupa lá dentro. É viver no lugar. Por isso, existe um instituto que se chama dimora habituale. Outra coisa que eu queria manifestar é o seguinte. Essa questão da via administrativa, ela poderia ser facilmente resolvida, porque ela é uma via bacana. Eu já falei isso aqui. A pessoa vem, faz uma imersão, resgata as origens, não é? Recupera a história, aprende italiano. A Itália, como sempre, na contramão do desenvolvimento, perdendo oportunidades. Ao invés de tratar nós, italo-brasileiros, como inimigos da Itália, ou como pessoas que não têm direito, que nós temos, desde quando nós nascemos, deveria o quê? Gente, toda pessoa tem o direito de fazer o processo de cidadania no comune de nascimento do antenato. Em vez de nós pagarmos a taxa no tribunal, se paga a taxa no comune, porque, na verdade, quando sai a sentença, é o comune que é notificado para transcrever. E não recebe um centavo, tem um funcionário para transcrever 300 sentenças ali. Entendeu? Um programa de incentivo de retorno às origens, com as jazências imobiliárias da cidade, onde a pessoa podia ser incentivada a voltar, morar na Itália, empreender, abrir um negócio, uma cafeteria, ou seja, estão desperdiçando, num país quebrado, né? Mão de obra qualificada, brasileiros que são o povo mais trabalhador do planeta, que poderiam ajudar a Itália a sair da crise. Olha Portugal como é que saiu da crise, né? Criou o visto gold. Muitos brasileiros começaram a comprar imóvel, franceses e tal, para ter o visto gold em Portugal, né? E a Portugal recuperou a economia com medidas desse tipo, né? Outra coisa, o ataque aos ítalo-brasileiros. Eu vou deixar bem clara a minha opinião. Eu escrevi um livro, que é a minha tese de mestrado na Universidade Sapienza de Roma, se chama I Corrotti. Inclusive, abri mão de direitos autorais desse livro, Peron. Quem quiser comprar, não é publicidade, não, mas quem não quiser, não. Na Amazon está lá. Até a versão digital. É 12 euros, eles queriam colocar 18, me dar 6 euros. Eu não quis, porque eu queria que as pessoas lessem. Nesse livro, eu falo sobre a infiltração da máfia na administração pública italiana. Isso, eu já falo, você sabe, há muito tempo na Itália. Então, eu quero deixar claro, antes dos servidores públicos italianos, antes dos políticos italianos, e antes dos italianos falarem mal aos brasileiros, olhem para o seu próprio umbigo, porque a Itália é o país mais corrupto do planeta Terra. Então, de assessores na Itália fazerem 300, 400, 500 mil processos numa cidade de 5 mil habitantes, é óbvio. Ainda mais falando que fazem 30 dias, em uma semana, né? É óbvio que só existem duas estradas, Peron. Ou o comune vai falar assim, meu amigo, eu estou vendo aqui no Google um processo desse, estão te pagando aí 10 mil euros, 7.500 euros. Você fez esse mês aqui sem processo, você ganhou 1 milhão de euros esse mês. Inclusive, essa assessoria aí tinha 80 mil euros em dinheiro, é quase 500 mil reais.
Vamos lembrar da Kiáquera nossa, do mercado bilionário da cidadania? Um assessor tinha R$500 mil em dinheiro, fora imóveis, investimentos no exterior, imóveis no Brasil, fazenda, não sei o quê, mala de dinheiro, ou seja, é um mercado bilionário comandado por empresas de fundo de quintal. Vocês, ítalo-brasileiros, o meu conselho, não estou falando para me contratar, não. Quem estiver assistindo, não me contrata, por favor. É utilidade pública. Cuidado, cuidado. Eu falo isso há muito tempo, cuidado. Essas pessoas não têm dó de ver sua mãe chorando, não têm dó de destruir sua vida, de roubar você, jogam você na rua sem nada. São milhares. Os ítalo-brasileiros lesados têm medo de denunciar. Não denunciam porque são ameaçados até de morte. Esse esquema da cidadania italiana dos coiotes é um esquema antigo. Eu fui ameaçado de morte várias vezes quando comecei a denunciar. Entendeu? É um esquema mesmo perigoso. Tem gente pesada nisso daí, barra pesadíssima, gente que mexe com tráfico de drogas, tráfico de armas, favorecimento da prostituição, coisas da pesada, Peron. Então é o seguinte, confie desconfiando. Um pé na frente, um pé atrás. Cuidado com perfis falsos na rede social. Pesquise a pessoa que você está contratando. Lembra, Peron, na última Kiáquera, o exemplo que eu dei? Se quebrar um cano na cozinha, que custa R$50 para consertar, a pessoa faz 15 processos licitatórios e fica lá em pé o dia inteiro do lado do bombeiro para consertar um cano. Cidadania italiana, não. Liga, atende lá, sei lá quem. Quanto é o processo? 50 mil, faz o Pix. As pessoas enlouquecem tanto com a cidadania italiana que elas dão dinheiro para qualquer pessoa que diz que é possível ter rápido. Gente, calma. É um direito que não vai acabar, não vai deixar de existir. O projeto Mene não vai passar. Reconheçam o sonho de vocês dentro da lei. E reafirmo, antes dos italianos falarem mal dos brasileiros, ou ítalo-brasileiros, olhem para o seu próprio umbigo, porque a Itália é o país mais corrupto do planeta Terra. Então, resolva a sua corrupção, porque, como disse muito bem o Daniel, só existe um esquema no Comune porque existe servidor público italiano corrupto que recebeu propina e esquema para fazer coisa errada. Inclusive, nesse caso, tem 4 servidores públicos italianos presos em casa. E aí, Peron, vai a minha denúncia. Os assessores brasileiros estão na cadeia, tá? Estão na penitenciária. E os servidores públicos italianos estão em casa. Ok? Cadê a embaixada do Brasil, que não vai entrar nisso daí? Alguém vai denunciar? E o tratamento que remonta aos direitos humanos, né? Por que as brasileiras lá tem até uma assessora famosa, não vou citar o nome dela, que está na cadeia, na penitenciária? Porque os servidores públicos italianos que recebiam, dizem, vantagens, estão em casa. E repito, a Itália não deflagra uma operação dessa por nada, não. Pode entrar lá e olhar o processo, tem interceptação telefônica entre eles, negociando valores e pagamento de propina, o buraco é mais embaixo aí. Não é tão simples assim, não. As notícias, doutor Scarpella, as notícias que nós não lemos aqui, apenas colocamos aquele vídeo curto da RAI, as notícias falam em interceptação telefônica, falam em segmento, quer dizer, não foi uma coisa que estourou de uma hora para outra. E outra coisa, repito, quem contrata coiote está no esquema com coiote, concurso material e no crime. Vai responder pelo crime também na Itália o cliente do coiote, não é só o coiote, não. Exato. Muito obrigado, doutor Scarpelli. Vamos ouvir, então, na segunda rodada aqui, o Pavarin. Por favor, doutor Pavarin, com a palavra a você. O pessoal está questionando, inclusive, ali, um pouco essa questão da documentação. Era bom o senhor reforçar que não se trata de documentos, é documento público, é documento fidedigno que o senhor... Né? Sim. Os documentos são públicos, e são documentos que estão à disposição inclusive, depois eu vou disponibilizá-los, Peron, a você, se alguém quiser consultar, fiquem completamente à vontade. Veja bem, essa documentação que eu consegui é pública, mas eu não posso garantir 100% da sua veracidade, mas
pelo que tudo indica, é 99,9%. Né? Até porque alguns documentos oficiais, né, só para... há alguns anos, né, a gente está falando isso na década de 70, década de 60, os cartórios eram obrigados a fazer uma cópia dos registros de nascimento, dos atos, né? Registros de nascimento, óbitos e tal, e isso ia para o arquivo do Estado, né? Então, isso é público, esses documentos. Então, às vezes, principalmente em São Paulo, quem nasceu na década de 70, a certidão de nascimento, de óbito, de casamento está à disposição. Então, a gente teve acesso a esses documentos. Tá? Daniel, esqueci de falar que eu ia falar as 3 vias, para todo mundo, 1 minuto. A via judicial, 1948, materna, só é feita no tribunal, não pode ser feita no comune, tem que ser negado pelo comune, porque não existe previsão legal, mas previsão jurisprudencial. Se o caso dele era materna, nós estamos numa dupla aberração. Possível falsa residência e favorecimento por fazer um processo na via que não pode ser feita no comum, um processo de via materna que só faz no tribunal. Aí a situação começa a ficar bem grave. Ou falsificação de documento público, que é uma das acusações, né? Mas a gente não sabe que documento público foi falsificado, né? Pode ter. Se foi um brasileiro, aí o crime acontece aqui também, né? Eu acredito. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, Perón, para todos que estão ouvindo agora, todos aqueles que não têm o seu reconhecimento, ou conhece alguém que vai fazer o seu reconhecimento. Primeira coisa, isso é um direito, é direito ao reconhecimento. Não é um presente, quer dizer, é um presente sim, né, do teu ancestral, do teu Dante Causa, né? Mas estude primeiro. Você vai fazer um processo na Itália, existem milhões de canais aí na internet, pode citar, provavelmente o site do Dr. Scarpelli deve estar falando alguma coisa sobre qual é o procedimento. A gente tem aí site do Tadoni, a gente tem o My Brasile, se quiser mandar um e-mail lá para perguntar, tem o patronato, isso é tudo de graça, vocês não vão gastar nada. Se informem, tem muita informação. Vai fazer o procedimento na Itália, administrativo, entenda a lei, veja o que pode ser feito, entenda o passo a passo, o processo, para não alegar depois, olha, me enganaram. Não, se você conhecer aquilo que o seu direito, porque se é seu direito, ninguém está fazendo nada errado, né? Então, se é direito seu, estude. Eu vou fazer o meu processo via judicial. Sente com um advogado legalizado, uma empresa legalizada, que tenha CNPJ, que possa te emitir uma nota fiscal, se você precisar, que você converse com o seu advogado e entenda o processo, as fases do processo, olha, os prazos do processo, para você poder acompanhar. Vai fazer isso no consulado? Entra no site do consulado. O site do consulado hoje, em qualquer consulado do Brasil, está em português. Eu acho absurdo, às vezes a pessoa fala, viu, como é que eu faço para... meu filho nasceu, eu vou contratar uma empresa. Está no site do consulado o procedimento. Eu não tenho tempo, eu não me dou bem com documento e tal, eu prefiro contratar. Isso é uma outra questão. Eu acho que só existe o serviço se existe a demanda. Mas a pessoa alegar que contratou uma assessoria porque ele não tinha informação, ninguém sabe, é mentira. Nos dias de hoje, é mentira. Informação, tem muita informação falsa, né, doutor? Mas existem os órgãos oficiais, existem as pessoas, o órgão. Você tem dúvida do seu direito? Entra no site do consulado. Não entra no grupo de WhatsApp do primo que é amigo, não é? Porque hoje, depois que começou a internet, a gente tem 1 milhão de especialistas em tudo. Então, o cara quer fazer o reconhecimento dele, em vez de ele procurar um profissional ou entrar no site do consulado, que está tudo lá em português para ele ler, ele vai no grupo do Facebook e aí pega 1 milhão de opiniões de muitas pessoas que não sabem muitas vezes nem o que estão falando,
E aí acontece muitas vezes o que acontece nesses casos aí. Essa questão específica, eu vou discordar da minha colega. No sentido de que, olha, a pessoa não sabia, então, empresário, instruído, deve ter grau superior, você tem esse direito, um amigo indicou, como é que funciona? Deixa eu ver a lei. É o mínimo, não é verdade? Você é convidado a tirar uma carteira de motorista e não vai ler a regra, que documento precisa, se você, na tua idade, você pode, ou você tem que pesquisar, né? Então, assim, esses casos, como nós tínhamos dito aí no começo, envergonham Ô, Pavarim, perdão, no sentido de... Pavarim, Oi, ou vai querer a carteira sem dirigir, sem provar que sabe dirigir? justamente. Não, Tem e que vamos saber a lembrar uma coisa, regra, Peron, tem desculpa, que fazer o exame prático, né? É é um justamente. artista milionário cercado de sempre uma esquadra dos advogados mais caros do país. Não é um analfabeto que buscou informação de cidadania, hein? Justamente, mas para concluir, a gente, quando estourou esse caso aí, a gente comentou lá no nosso. A gente tem um grupo do MAI de WhatsApp, um grupo grande hoje, com quase 400 pessoas. O meu recado a todos foi o seguinte: pessoal, na Itália, para fazer um processo de reconhecimento, não existe jeitinho. Se você for atrás do jeitinho, você está indo atrás da coisa errada. E depois você vai pagar pelas consequências. Então, não acredite em prazos milagrosos, não acredite em valores milagrosos, porque um bom profissional, ele tem um escritório montado, ele tem funcionário, ele presta um bom serviço, ele vai te acompanhar do começo ao fim, né? Do começo do processo até você, até o último momento. Olha, não, porque assim, o que eu falo muito para as pessoas é que a pessoa, quando contrata uma empresa ou quando ela quer fazer o processo dela, como disse o Rodrigo Faro aí, ela quer o que no final? O passaporte. Né? O êxito do processo dele é o passaporte. Né? Para ele mostrar, ou para ele viajar, ou muitas vezes para guardar na gaveta. Mas é o passaporte que ele quer. Então, assim, muitos casos, a pessoa é largada aí no meio do caminho, não tem uma assistência. Então, não acredite em jeitinho, em prazos milagrosos. Não existe milagre. Como o doutor Scarpelli disse, existem 3 maneiras de você reconhecer a sua cidadania italiana. Ou é judicial, ou é via consulado, ou é administrativa na Itália, residindo legalmente na Itália. Né? E, de preferência, com um idioma italiano, né? Porque se não souber pelo menos falar bom dia, o que ele está fazendo lá. E mais um detalhe também importantíssimo: se a pessoa não tem um conhecimento de idioma, o mínimo, como é que ele vai entender o que está se passando dentro do comune junto com a... Tivemos um probleminha, Travou um cortou o pouquinho. show, cortou, travou a imagem. Parece que agora tornou. Fala, por favor. Voltei. Ok, voltou. Não sei onde eu parei, mas só para concluir, eu acho que é importante também aquele que vai fazer o processo administrativo na Itália, que tem um pouquinho o básico do conhecimento da língua italiana, para ele poder acompanhar o que está acontecendo no processo dele. Né? Para ele junto, acompanhe o seu assessor, o seu advogado no comune, para entender o que está acontecendo, se intere do processo, para depois não alegar que foi enganado, que não sabia, que de repente pode ser uma desculpa, mas realmente pode ser uma ignorância. E é isso aí, Peron. Eu acho que basicamente é isso. Tudo bem, obrigado. Vamos ao segundo
segunda rodada com a Luciana. Então, doutora Luciana, eu só queria considerar, outro dia numa entrevista que eu fazia com o doutor Meloni, ele falava que as coisas são bastante complicadas mesmo, porque do lado italiano são 800, cerca de 800, agora parece que não são bem 800, 780 e pouco, comunes italianas, são, sei lá, a área consular também chega perto de 300, quer dizer, aí temos aí em torno de 1.000 ou 1.000 e poucas fontes de fazimento de cidadania, isto é, de reconhecimento de cidadania. É claro que no meio dessa confusão toda vai ter alguém que entenda de um jeito, do outro, por isso muitas vezes também existe um pouco de confusão. É só uma consideração que eu queria fazer, mas fique à vontade para fazer suas considerações. Olha, eu concordo com o que eles falaram, mas, por exemplo, já vou concordar discordando. Errar é humano. Agora, o que não é, na minha opinião, errar é humano, a gente pode errar, tal, mas o que é inadmissível é enganar as pessoas. Porque as pessoas são fáceis de se deixar enganar. Isso a gente vê muito, mas muito mesmo. Então, às vezes, me perguntam uma coisa, eu falo, mas não é exatamente assim. Você tem outra via? Ah, não sabia. Então, assim, isso acontece muito. Às vezes, as pessoas... o próprio comune, vai... Errar, como o doutor Luiz falou, é impossível. Eu também concordo, até porque se você trabalha com isso, é o seu trabalho, é inadmissível um erro desse. A pessoa que está levando o documento lá deve ter estudado. Já a pessoa, no caso o Rodrigo Faro, vamos lá, que tá o nome dele na pauta. Eu não discordo que ele possa ter sido enganado. Eu não estou defendendo, eu sei que ele vai, o fato está aí, eu sei que ele vai responder, como o doutor Luiz falou, não tem escapatória. Concordo com tudo isso, mas não discordo que possa ser que ele não tenha essa informação. Por quê? Porque às vezes a pessoa, o assessor, sei lá, que eu de fato não sei nem quem é, não conheço. Às vezes, para conseguir um cliente famoso, faz das tripas corações. Aliás, o que mais tem, para mim, qualquer pessoa, para mim, é o meu famoso. Então, vem alguém aqui, eu não sei nem como pago, se eu posso, mas é o meu direito, eu gostaria, eu sempre explico tudo do começo ao fim. Qualquer pessoa, quem me conhece sabe, eu vivo cidadania, eu adoro essa parte da Itália, da cultura.